Olá, seguidor do Treino em Foco, tudo bem? 2016 começando e nós retomando a nossa série Treino em Foco, análise de artigo. E hoje nós vamos analisar um artigo que tem por tema, objeto de estudo, a análise de algumas variáveis que compõem o treinamento de força. Então o título vocês têm aí na tela, utilização do percentual da carga máxima dinâmica e velocidade de movimento durante o treinamento de força. Então logo após a vinheta nós vamos dar início então à análise desse artigo. Bom pessoal, como eu falei antes da vinheta, o artigo ele trata de força, tem como autor o Alexandre Rocha e Dilmar Guedes Jr. É um trabalho apresentado na Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, 2011, e eu peguei esse trabalho para nós retomarmos atividades dessa série de análise de artigo. Especificamente peguei esse artigo porque ele é um artigo rápido para que vocês possam ler. No momento que vocês estejam assistindo essa série, esse vídeo, esse artigo já vai estar postado no nosso grupo Ciência no Treino em Foco no Facebook, porque no Facebook eu faço a postagem desses artigos. Então, esse artigo que eu analiso agora, vocês podem buscar no grupo fechado do Facebook Ciência no Treino em Foco. Se você não faz parte desse grupo, solicite seu ingresso e eu liberarei o ingresso. Esse grupo tem por objetivo fomentar a leitura, interpretação e principalmente entendimento e aplicação prática de artigos científicos. Nem todos os artigos científicos têm por objetivo ter uma aplicação prática, mas esse artigo em questão, ele apresenta várias possibilidades de aplicação prática. Como vocês podem perceber, eu faço sempre isso, eu faço comentários no próprio texto do artigo. Então aqui já no resumo do artigo, então nós temos assim como estrutura do artigo o título, temos aqui o resumo e o abstract, que na verdade é o resumo em inglês, e eu vou rever alguns aspectos pontuais aqui do resumo para a gente já no resumo ter uma ideia geral ou pelo menos sumária do que o artigo trata sobre o treinamento. Então vejam bem, o objetivo do estudo foi avaliar a eficiência do controle intencional da velocidade de movimento em cada repetição de uma série de treinamento de força. Então ele fez um treinamento de força no qual ele utilizou, depois nós vamos ver em detalhes aqui, 80% da contração máxima dinâmica, ou seja, aplicou um teste de contração máxima, um teste 1RM, e a partir desse teste definiu a quilagem de 100%. Calculou a partir dessa quilagem 100%, a partir dos 100% de força da pessoa, os seus respectivos 80% para 3 exercícios, e fez uma análise da velocidade de movimento, como que essa controle ou não controle da velocidade de movimento interferiria na capacidade das pessoas em responder em repetições a partir de uma quilagem que represente 80% da sua capacidade máxima de força. Como ele coloca aqui, ele fez um comparativo com e sem o controle da velocidade de movimento. Aqui eu só estou apontando alguns aspectos bem linhas gerais no resumo, para que a gente possa ter um entendimento. E para ter uma ideia, aproximadamente, o que os autores encontraram como resultado do trabalho, nós podemos ler aqui. Os resultados demonstram que o controle intencional da velocidade de movimento, a relação entre percentagem da contração máxima dinâmica e o número de repetições por série de exercício e a prescrição utilizando essas variáveis devem ser vistas com cautela. Ou seja, lendo o resumo a gente tem uma breve ideia de como foi feito o estudo, mas lendo a conclusão pode ficar ainda dúbio essa interpretação final. Muito bem, como eles concluíram e o que eles concluíram. Até porque no resumo nós não conseguimos entender completamente a metodologia do trabalho utilizado. Então o resumo tem por objetivo descrever o objetivo do trabalho, linhas gerais da metodologia, resultados pontuais e a principal conclusão do estudo. E por vezes, como eu acabei de ler, num resumo, lendo simplesmente o resumo, eu não tenho condições de interpretar adequadamente o estudo e muito menos entender corretamente as conclusões que os autores chegaram com esse estudo. Então não tem jeito. Quando a gente pega um trabalho, lê o título, parece que o título nos interessa. E por que eu digo parece? Porque nós lemos apenas o título e pelas chamadas, os termos chamativos do título, parece que o trabalho nos interessa uma leitura mais detalhada. Nós passamos a leitura do resumo,
O resumo simplesmente nos dá uma informação sintética do trabalho, mas não conseguimos compreender completamente o trabalho. Então, a partir do resumo, nós temos que ler o trabalho na íntegra. Isso é um ponto importante para você que está lendo material científico e buscando aplicações práticas desse material. Nós temos que buscar a leitura da íntegra do artigo. Então, esse artigo, como eu disse, vai estar postado no Ciência Treino e Foco, quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Leiam um artigo, baixem um artigo em PDF, leiam um artigo, inclusive com os meus comentários. O que eu vou fazer agora aqui é analisar alguns pontos de cada capítulo do artigo. Capítulo Introdução, Material e Método, do capítulo Resultado, Discussão, que aqui foi feito junto, e das conclusões. Então vamos lá. Normalmente na introdução eu brinco com essa história que eu vou contar agora para vocês, mas eu brinco normalmente com os alunos em laboratório, digo que aqui é o momento mais marqueteiro do trabalho, porque na verdade a introdução tenta mostrar o estado da arte sobre aquele tema, aquele objeto de estudo que vai ser falado, e tenta justificar a importância de se fazer aquele trabalho. Então tem que ter uma espécie de marketing no sentido positivo, é claro, mas uma espécie de marketing no sentido de saber vender a relevância do trabalho, explicar, usando a literatura, qual é a relevância de se fazer aquele trabalho, qual é o ponto que está dúbio na literatura, o que não se conhece, ou um levantamento importante que ainda não foi esclarecido, e colocar isso apoiado na literatura no capítulo Introdução. Então essa é a ideia de um capítulo de introdução. E aqui nós podemos começar verificando que ele faz em forma de funil, explicando aqui a importância da musculação, treinamento de força. Então vejam bem, a musculação é definida como movimentos biomecânicos localizados em segmentos musculares definidos com a utilização de sobrecarga. Você lendo isso, você pode ou não concordar com a definição dos autores, mas fato é que esses autores desse estudo se apoiaram no estudo que está referenciado na lista de referência como o primeiro estudo e o segundo estudo para definir musculação, da forma qual foi definida aqui. Então nós podemos até questionar essa definição, mas os autores desse trabalho apoiaram-se em outros estudos da literatura, em outras definições já descritas na literatura para definir a atividade de musculação, a metodologia de treino de musculação. Aqui os autores descrevem, então, nesse primeiro parágrafo, várias importâncias de se treinar força, o TF, treinamento de força. E aqui eu até salientei um ponto que eu acho importante. Durante a montagem de programas de treinamento de força, os componentes de carga devem ser organizados com o intuito de promover intensidade ótima para maximizar o aumento de força e hipertrofia. Os autores não estão colocando que fora das estratégias que eles vão ocorrer aqui, ou que eles vão traçar aqui, não ocorra força e hipertrofia, mas no intuito de maximizar tanto a variável força quanto a variável hipertrofia, existem alguns elementos que já se sabe na literatura que propiciam essa maximização. Dentre eles, podemos citar o exercício, a frequência semanal, o número de repetições, o peso, que nós no Treino em Foco chamamos de quilagem, as séries, o intervalo entre séries e a velocidade de movimento. Ou seja, eles descreveram aqui as variáveis de modulação de carga. Ou seja, no TRP nós modulamos carga e essa carga pode ser modulada para força, para hipertrofia, para resistência, para potência, inclusive para contribuir de forma significativa com o emagrecimento. Então nós podemos modular essas variáveis peso, série, intervalos e obter maximizações da resposta e das adaptações crônicas. Diversos autores relatam uma janela de repetições variando entre 8 a 12, com carga que também, ou quilagem, que varia entre 60% a 80% da carga máxima, ou da força máxima dinâmica, e uma velocidade de movimento moderada, seriam condições favoráveis para o desenvolvimento de força e hipertrofia muscular. E aqui ele cita esses trabalhos que apontam nesse sentido. Então vejam bem, não é apenas um trabalho, são vários trabalhos que apontam que uma janela de 8 a 12, em média, no geral, para a maioria dos estudos, apontou como ponto de maximização. Não significa dizer que com 7 ou 13 repetições não ocorra hipertrofia nem ganho de força. Não é isso. Está apontando que uma maximização normalmente ocorre numa janela de repetições entre 8 a 12 repetições máximas, onde a quilagem se projeta de 60 a 80. Isso em trabalhos que estudam 1, 2, 3 ou 4 séries. Não são para treinos ao todo. Então nós sempre temos que contextualizar o que a ciência encontrou num determinado momento com o treino que é feito. Então nós não podemos nem valorizar demais e nem valorizar de menos um resultado de estudo. Nós temos que ver isso dentro de um contexto informativo da literatura e prática de aplicação desse material.
Aqui a velocidade moderada eu chamei atenção, porque é um ponto que vai ser estudado no trabalho. Seriam condições favoráveis, então, para o desenvolvimento da hipertrofia, da força e hipertrofia muscular. De acordo com Kramer e Ratmes, a velocidade moderada é 1 segundo para a fase concêntrica e 2 segundos para a fase excêntrica. Na prática, se nós formos observar, normalmente, enquanto não se chega na repetição máxima, ou próximo da repetição máxima, porque quando se vai na falha, a velocidade se torna mais lenta, pela própria questão de estar se falhando, mas no início de uma série, quando está ainda um pouco distante das repetições máximas, a velocidade normalmente utilizada na prática é muito próxima dessa. 1 segundo na fase concêntrica e 2 segundos na fase excêntrica. É muito próximo disso, mesmo uma fase concêntrica balística. E uma fase excêntrica mais sustentada, nós temos em torno, muito próximo de 2 segundos. Então nós podemos ver que o que é colocado na literatura como velocidade moderada ideal para esse processo é basicamente o que se usa ao natural, ou quase que ao natural, na prática do treinamento. Não foge muito ao que se faz na prática do treinamento. Pelo menos é a minha visão, vendo outros atletas fisiculturistas treinarem e colocando população não atleta a treinar, trabalho de hipertrofia se respalda mais ou menos em torno disso. Para esse controle, metrônomo, que é um aparelhinho para medir a velocidade, é comumente utilizado e emitindo um sinal sonoro previamente programado. Alguns autores questionam a utilização de algumas dessas variáveis para a prescrição do treinamento de força. Então vejam bem, a literatura não é totalmente convergente em torno disso. Os autores citam aqui o estudo que vai 14º estudo da referência, 15º, 16º e 17º estudo, portanto 4 estudos que não afirmam nesse sentido, que pelo contrário, questionam essa colocação. E a ciência se faz assim, ela se faz pelo contraponto argumentado, é a forma que a ciência evolui. Então, na própria introdução, os autores tentando mostrar a justificativa do trabalho deles, a relevância em se estudar a velocidade moderada, como é colocado aqui, essa questão, porque ela não é consensual. Então, eles se propõem a fazer um estudo adicional e procurar entender um pouco melhor isso. Não resolver totalmente a pergunta, mas dar uma contribuição no sentido que se desenvolva uma resposta para a pergunta qual a velocidade ideal. Pensando dessa forma, eles colocam a seguinte maneira: sendo assim, os objetivos do presente estudo são avaliar a eficiência do controle intencional da velocidade de movimento em cada repetição da série de treinamento de força e 2, verificar a relação entre a percentagem da contração máxima dinâmica e o número de repetições para a prescrição do treinamento de força. Bom, para mim está justificado. Eles usaram a literatura, um contraponto na literatura, um viés da literatura que não é convergente, pelo contrário é divergente, alguns autores divergem, e isso justificou então um estudo que tenta dar uma contribuição nesse sentido para se entender melhor. Não para resolver completamente o problema, mas entender-se um pouco melhor essa condição. Muito bem, a pergunta agora é como os autores conduziram e executaram efetivamente esse estudo. O como foi feito é em material e método. Então, toda vez que nós quisermos entender como um estudo foi executado, planejado e executado, como ele foi organizado, nós temos que ver material e método. Aqui nós vamos ver que foram feitos com 20 indivíduos, praticantes de musculação no mínimo 6 meses. Aqui no mínimo 6 meses mostra que os praticantes aqui usados como amostra, esses 20 voluntários, eram já bem familiarizados aos exercícios. Entretanto, nós não sabemos quanto tempo acima dos 6 meses. Tínhamos aqui indivíduos de 2, 3, 4 anos na amostra, ou tínhamos indivíduos com 6, 7, 8 meses de treinamento somente. Da forma que foi colocado, nós sabemos que não eram indivíduos iniciantes. Entretanto, não sabemos o grau de experiência dos sujeitos que comporam a amostra. Esse é um ponto importante que, no meu entendimento, poderia ter sido um pouco melhor esclarecido pelos autores da presente pesquisa. Seguindo em frente, a intensidade da carga de treino foi estabelecida com 80% da contração máxima dinâmica do teste de 1RM, 80% desse valor. Para isso, todos os voluntários realizaram, então, portanto, o teste de carga máxima dinâmica, que é o teste de 1RM. Aqui ele descreve que seguiu aqui as orientações do Colégio Americano, com o protocolo de aplicação, descreve que foram feitos o teste de 1RM no exercício supino reto, rosca direta com barra W e agachamento 90 graus. Então eles vão descrevendo aqui alguns aspectos. A ordem em que foi feito esses 3 exercícios, o teste de 1RM foi aleatório. Isso é importante para não sistematizar sempre um exercício do teste de URM como primeiro e sempre um outro exercício como último. Isso poderia causar algum viés no resultado. Então, de forma aleatória, nós tivemos aqui modificações de qual seria o primeiro exercício para um indivíduo,
qual seria o segundo e o terceiro, isso foi aleatoriamente colocado para a amostra. Para o controle da velocidade do movimento foi utilizado um metrônomo, respeitando-se 1 segundo de fase concêntrica e 2 segundos de fase excêntrica, que foi o que os próprios autores colocaram na introdução, citado alguns outros trabalhos que apontaram essa velocidade como a ideal para maximizar a resposta de força e hipertrofia, como sugerido anteriormente. Os testes de repetições máximas a 80% do RM foram realizados sem a utilização do metrônomo e com o controle da velocidade através do metrônomo. Ou seja, eles fizeram um teste de um RM em determinado momento, se identificou 100% de força dos indivíduos, num segundo momento se calculou 80% daquele valor de quilagem de 100% para supino, rosca direta e agachamento 90 graus. Com o valor de 80% de um RM, ou seja, 80% da força máxima dinâmica das pessoas, foram feitas repetições. Essas repetições, ora foi controlada a velocidade de execução, para ver quantas repetições os indivíduos faziam com aquele controle de velocidade, 1 segundo concêntrico, 2 segundos excêntrico, e ora foi liberada a velocidade, foi ao livre-arbítrio do praticante, até a falha. Então nós temos aqui duas condições para analisar as repetições dos indivíduos, com o controle da velocidade e sem o controle da velocidade. Vejam bem, a familiarização da velocidade média dos voluntários, realizaram um aquecimento de 30 repetições, somente com a carga da barra, respeitando a velocidade determinada. Após 1 minuto, realizavam mais 10 repetições, com 40% da contração máxima dinâmica, o teste de um RM, no mesmo ritmo, e após 1 minuto realizavam o teste propriamente dito. Isso aqui era para familiarização do indivíduo à velocidade de execução. Me parece uma familiarização um pouco rápida. Eu faço um comentário aqui, que depois vocês vão olhar melhor no texto, que no meu entendimento se tornou um pouco rápida. Pode ser que isso não tenha sido uma ótima familiarização. Os indivíduos, ao fazerem as repetições com o controle da velocidade, ainda poderiam sentir alguma dificuldade nesse controle. Minha interpretação. Aqui os testes e os valores de um RM desses testes. Embaixo aqui nós podemos ver o desvio padrão entre parênteses. Aqui as diferenças significativas, o valor de um RM entre eles. Claramente, nós podemos perceber que o agachamento foi o que teve maior valor de um RM em quilograma, em segundo momento o supino e por último a rosca direta, em termos de 1 RM dos valores. Aqui eles fazem a discussão da tabela 1, portanto, para a amostra estudada, a força muscular é dependente do número de articulações envolvidas no trabalho, como também da massa muscular dos grupos musculares envolvidos no exercício. A partir de onde eles tiram essa afirmativa? Se nós lermos aqui a frase anterior e visualizarmos mais uma vez a tabela, nós vamos entender. De acordo com os resultados da tabela 1, os exercícios multiarticulares, que envolvem maior massa muscular e um número maior de grupos musculares, foram capazes de produzir mais força. E aí eles argumentam então que exercícios multiarticulares, compostos, que envolvem maior massa muscular, produzem maior força. Isso, em termos práticos, é uma coisa óbvia. E, em termos científicos, está comprovado aqui com os dados de um RM apresentado para supino e agachamento, superando rosca direta de forma significativa estatisticamente. Agora vejam bem, a tabela 2, o número de repetições máximas realizadas com o metrônomo, ou seja, controlando a velocidade de execução, e sem o metrônomo, ou seja, sem o controle da velocidade de execução. Aqui nós temos supino, agachamento e rosca direta, os 3 exercícios testados. Os valores de quilagem a 80% de um RM, a 80% da contração máxima dinâmica. E as repetições sem o metrônomo e com o metrônomo, sem o controle do movimento, sem o controle da velocidade e com o controle da velocidade. O que nós podemos observar? A quilagem aqui é 70 kg, 85 kg e 34,6 kg de quilagem, que representa 80% da força dinâmica máxima da amostra em média. Aqui nós temos os respectivos desvios padrões. Sem o controle da velocidade, ao livre-arbítrio da amostra, no supino foi possível, em média, realizar 11 repetições máximas a 80% da sua força máxima. No agachamento também, em média, se produziu 11 repetições máximas. E a rosca direta, também a 80%, não se conseguiu produzir exatamente esse valor. Se produziu 9 repetições máximas, com um desvio padrão menor de 2. Então a variação foi bem próximo do 9. No agachamento, nós tivemos em média 11 repetições máximas, mas o desvio padrão foi 5. Ou seja, tivemos bastante variabilidade de resultados em torno dessa média de 11 repetições máximas executadas sem o controle da velocidade, ou seja, a livre-arbítrio dos praticantes a 80% de um RM. Quando se colocou o controle pelo metrônomo, repetição com
controle do metrônomo, nós percebemos que foram 3 repetições realizadas em média e o desvio padrão foi 1. Ou seja, além de homogeneizar os resultados, tivemos um comportamento bem similar. Mas, chama atenção, totalmente diferente a capacidade de repetição quando controlada a velocidade do que a capacidade de repetição quando não se controla a velocidade de execução. 1 segundo concêntrico, 2 segundos excêntrico foi o controle forte realizado aqui. Quando não se fez isso, quando se fez isso, a capacidade de repetição, as repetições da série foram bem mais baixas. Bom, e aí os autores começam a discutir essa questão. A tabela 2, vamos lá, é essa que eu acabei de analisar, né? A tabela 2 demonstra que para a mesma intensidade da carga máxima dinâmica, 80%, o número de repetições varia de acordo com o exercício realizado. Esses resultados corroboram com outros estudos. Ou seja, e isso é verdade. Tem um estudo de um pesquisador chamado Roeger e outros, de 1989, depois ele reproduziu esse estudo em 1990, ampliando um pouco melhor seu estudo, e que eu tenha conhecimento foi um dos primeiros estudos que apresentou isso. Para um mesmo percentual de 1 RM, as repetições máximas produzidas não são iguais em função de diferentes exercícios. Ou seja, como nós vimos aqui, o exercício de supino e agachamento até produziram, em média, o mesmo número de repetições. Entretanto, rosca direta não produziu o mesmo número de repetições. Isso tem um efeito muito forte prático sobre a prescrição de exercício que se fazia há algum tempo atrás, onde se usava 80% em 1 RM para se prescrever exercício, por exemplo, para hipertrofia e força. Isso prova que as repetições produzidas, mesmo sem um controle da velocidade, a livre-arbítrio à velocidade de execução, não são iguais entre os exercícios. O trabalho do Roeger mostrou que flexão de joelho na mesa romana, os indivíduos cai fortemente esse número de repetições. Eu não me recordo muito bem agora, mas a média foi 4 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa de repetições máximas, quando se trabalha 80% em 1 RM. Então, quando se trabalha com percentuais de 1 RM, nós podemos em alguns momentos estar trabalhando efetivamente força pura, em outros momentos estarmos trabalhando hipertrofia, em algumas situações como leg press, horizontal, onde o número de repetições cresce e cresce muito, mesmo 80% em 1 RM. Então é mais um estudo que mostra que a prescrição de exercício baseada em percentual de 1 RM ela é, no mínimo, equivocada. Ela vai trazer resultados adversos dos imaginados, porque dependendo do exercício, do grupo muscular envolvido e se ele é multi ou monoarticular, permitirá ao indivíduo fazer repetições diferenciadas. Isso vai modificar muito a resposta ao treinamento, trazendo diferentes adaptações crônicas do que eram originalmente esperadas. Então é mais um estudo que aponta nesse sentido. E aí, pessoal, nós temos então uma evidência científica sobre isso. Por que uma evidência? Porque não é apenas um artigo que está apoiado ou trazendo essa informação ou confirmando essa informação. Além desse estudo que nós estamos analisando aqui, existem vários outros que apontam na mesma direção. Minha própria tese de doutorado, onde eu analisei 10 exercícios dentro dessa configuração, com quilares a 90%, 75%, 60% de 1 RM, apontam justamente nessa configuração. Alguns exercícios em percentuais, no mesmo percentual de 1 RM, se produz mais repetições, em outros menos, e isso altera completamente tanto a resposta ao treinamento quanto a adaptação crônica a esse treinamento. Então aí nós temos uma evidência. Quando vários estudos sistematicamente ao longo do tempo começam a apontar numa única direção, serem concordantes naquele resultado, independentemente dos exercícios que estejam sendo analisados. Isso sim é uma evidência científica. Não é apenas um artigo que trouxe uma informação totalmente descabida, fora do contexto científico, que passa a ser a nova evidência. Aquele artigo tem que se olhar com muito cuidado, porque ele é diferente dos demais em termos do seu resultado. O que foi feito ali que produziu um resultado distoante da média? Então o pessoal vem pegando essa questão de evidência assim, de uma forma meio desconectada do que se faz realmente no meio científico. Bom, isso não importa, não é o momento agora de discutir isso, vamos continuar aqui o artigo. De acordo com Maior et al. E Simão et al., Shimano et al., ou seja, 3 estudos, os grupos musculares maiores suportam o maior número de repetições para uma mesma percentagem de carga, quando comparado com grupos menores, e foi exatamente o que eles encontraram nesse resultado. O grupo menor produziu menor repetições. Aí eles trazem aqui algumas hipóteses. Uma das hipóteses para explicar esse fato é o padrão de recrutamento de unidades motoras, que eu salientei aqui, esse padrão de recrutamento de unidade motora. Além disso, possivelmente o maior número absoluto de unidades motoras é recrutado em exercícios envolvendo
grupos musculares maiores. E essa condição, somada ao recrutamento não sincronizado, também pode favorecer o retardo da fadiga e, consequentemente, um número maior de repetições pode ser realizado no mesmo percentual de um RM. Ou seja, nós percebemos que agora na discussão os autores tentam lançar uma hipótese, buscar informações já produzidas na literatura para apoiar essa hipótese, tentar explicar os seus resultados, mas através de uma hipótese que se tenta comprovar ou que se tenta justificar os resultados. Essa é uma forma de entender ou buscar entender os resultados de uma pesquisa. Com relação ao número de repetições realizadas com o controle intencional e não intencional da velocidade de movimento, observou-se uma redução no número de repetições quando realizadas com utilização do metrônomo, ou seja, quando controlada a velocidade de execução, o número de repetições possíveis de serem executadas decai e, como nós vimos na tabela 2, decai de uma forma extremamente expressiva e significativa do ponto de vista estatístico. Do ponto de vista prático e estatístico. Segundo Flecker e Kramer, o controle intencional da velocidade acarreta uma redução da força muscular em cada repetição, o que foi comprovado no presente estudo. Também vale ressaltar que durante o treinamento de força, ocorre uma redução natural da velocidade de movimento devido à instalação do processo de fadiga, impossibilitando a manutenção de um ritmo de movimento. Eu colocaria um adendo a essa informação, dizendo que nas últimas séries, nas últimas repetições, próxima à repetição de falha. Ou seja, o indivíduo vai fazer uma falha concêntrica, imaginando que ele falhou, então, portanto, com 11 repetições máximas. A sua nona, 10ª repetição e principalmente sua 11ª repetição foram muito mais lentas do que as repetições iniciais da série, pelo limiar, pela proximidade da fadiga e a proximidade da falha concêntrica momentânea. Então, há uma modificação na velocidade e, por isso, esse controle exógeno da velocidade de 1 segundo fase excêntrica, 2 segundos fase 1 segundo fase concêntrica, 2 segundos fase excêntrica, ao longo de uma série que se vai até a falha concêntrica momentânea, ela não pode se manter constante, é impossível se manter constante. Nas últimas repetições de uma série até a falha, a velocidade diminui pelo próprio efeito de falha que ocorre. Portanto, o controle intencional da velocidade em movimento não permitiu a realização do número mínimo de repetições sugeridos na literatura para maximizar os efeitos de hipertrofia muscular. Ou seja, quando se utiliza a quilagem prescrita na literatura para maximizar os ganhos, mas se usa uma velocidade também colocada na literatura que não é convergente, é divergente, nem todo mundo apoia essa ideia, mas há estudos apoiando essa ideia de controle da velocidade, não foi possível realizar o número de repetições previstos, ou seja, não foi possível encaixar as variáveis de forma a otimizar os ganhos. Foi isso que os autores encontraram nesse trabalho. E aí eles concluem: para a amostra analisada, a carga máxima dinâmica é diferente entre os exercícios, como a gente apontou. Para uma determinada percentagem da carga máxima dinâmica, o número de repetições mostrou-se diferente entre exercício de rosca direta e agachamento, monoarticular contra multiarticular, exercício isolado com um exercício mais composto. Além disso, quando controlada a velocidade de movimento, o número de repetições foi significativamente menor para a mesma percentagem de carga máxima dinâmica, ou seja, os 80% de um RM, quando controlada a velocidade no metrônomo, alto rigor de controle, o número de repetições caiu de uma forma significativa para 3 repetições por série. Sendo assim, o controle intencional da velocidade de movimento e a relação entre a percentagem da carga máxima dinâmica e o número de repetições por série de exercícios, como também a prescrição utilizando essas variáveis, devem ser vistas com cautela. Eu acho que os autores poderiam ter sido um pouco mais enfáticos aqui na conclusão, eles têm dados para isso, seriam um pouco mais desafiadores, talvez eu diria, aqui na conclusão, mas de qualquer forma eles concluíram. E mostraram que mesmo o que está colocado na literatura nem sempre é verdade, então deve ser melhor estudado, melhor compreendido e por isso visto com cautela, como eles colocam aqui. Então isso é uma forma, e por isso eu trouxe esse artigo hoje para abrir aí os trabalhos de análise de artigo 2016, é uma forma de analisar artigo. Essas questões de evidência científica que muitos estão questionando, evidência científica não é dada por um único artigo e principalmente se esse artigo desvincula-se completamente o seu resultado do que vinha-se observando em artigos que tinham o mesmo objeto de estudo e eram verificadas as mesmas questões.
tinha-se um determinado tipo de resultado obtendo e num único artigo obtém-se um resultado totalmente diferente. Isso, no meu entendimento, não é uma evidência, é um contraponto importante de ser melhor investigado. O que fizeram os autores aqui, eles apresentaram mais um contraponto contra aqueles outros estudos que apontam para o controle da velocidade de execução como um ponto importante para o trabalho de hipertrofia e força muscular. Não que não seja, mas quando se controla rigorosamente isso com o metrônomo, nós vimos o que aconteceu. O número de repetições produzido foi muito pequeno, inviabilizando ganhos de força e ganhos de hipertrofia muscular. Então, o que nós podemos tirar desse estudo, um contraponto contra outros estudos, é que parece que não. Parece que quando deixado ao livre-arbítrio das pessoas, parece que os 80% de um RM tornam-se mais eficientes, já que produzem um número de repetições mais próximo daquilo que se entende como ideal para maximizar os ganhos de força e hipertrofia. Bom, pessoal, encerro por aqui, senão vai ficar muito longo aqui a minha observação. Espero que vocês tenham gostado dessa análise de artigo. O objetivo nosso aqui é fazer com que vocês aprendam a ler, estudar, interpretar artigo científico. E encontro vocês semana que vem na análise de mais um artigo de pesquisa, ok? Então por hoje é isso. Um grande abraço, brigadão. Até semana que vem. Série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas